Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Há 70 anos, o mundo assistiu a uma das maiores tragédias da humanidade. A explosão da bomba atômica na cidade de Hiroshima e Nagasaki, que devastou a vida de milhares de pessoas. Após a operação militar, o Japão anunciou a rendição aos aliados, dando fim à Segunda Guerra Mundial. Os sobreviventes do ataque, além de conviver com os traumas, sofreram com os efeitos da radiação. Hoje, no Direito Sem Fronteiras, vamos conversar sobre o tema e fazer uma retrospectiva para saber quais mudanças os bombardeiros trouxeram do âmbito dos direitos humanos e internacionais. Quem está conosco aqui nos estúdios da TV Justiça e nos ajuda neste debate é Fernando Horta, historiador e mestre em Relações Internacionais e doutorando na área, e Isabela Guimarães, mestre em Direito Internacional e também doutoranda em Direito Internacional. Mas antes, vamos assistir a uma reportagem que trata do tema da semana. A Segunda Guerra Mundial apresentou para o mundo um cenário de terror e marcou a história da humanidade como a única guerra que utilizou bombas atômicas. A primeira bomba foi lançada na cidade de Hiroshima e tinha 60 toneladas de urânio. Após o silêncio, o clarão, o cogumelo da devastação. A matéria sólida começou a se desintegrar, liberou uma grande quantidade de energia e espalhou material radioativo numa nuvem de poeira. 3 dias depois, foi a vez da cidade de Nagasaki. A bomba lançada, mais forte do que a de Hiroshima, era constituída de plutônio. Uma chuva negra caiu sobre as cidades atingidas. Os rios foram contaminados. Milhares de pessoas morreram e muitos sobreviventes tiveram sequelas. Muito já se falou a respeito da Segunda Guerra Mundial em seus diversos capítulos e esse é talvez um dos mais importantes. E uma frase que já foi dita é que, em relação ao século XX, tudo acontece antes, durante e depois dela. Eu perguntaria se essas imagens são realmente definidoras do século XX, adentrando já ao século XXI, à luz de 70 anos do lançamento da bomba atômica. Eu começo com o Dr. Fernando. Definitivamente marcou o século XX e todos os tomadores de decisão em termos de política internacional. Desde 1945 têm utilizado a imagem da bomba, inclusive internamente, né? A gente brinca que existem 2 grupos de pessoas, existem os pacifistas e os alarmistas. Os alarmistas são aqueles que veem problema nuclear em todos os lugares. E os pacifistas defendem a ideia de que a bomba não pode mais ser usada, que o custo dela é muito alto, o custo político, o custo econômico, o custo humanitário. Mas é uma discussão bastante profunda. Indiscutivelmente, a gente tem aí um turning point da história, né? É a única vez que se utilizou, foram as 2 únicas vezes que se utilizou isso, mais de 330 conflitos nós temos desde 1945 e nunca mais aconteceu, mas a cicatriz é evidente, é evidente. Existem alguns elementos históricos que eu gostaria de perguntar também, mas eu gostaria de ir mesclando também alguns elementos jurídicos. Eu vou perguntar à doutora Isabel com relação a um debate que existe até hoje, inclusive à luz das novas legislações que têm surgido, particularmente no que se refere a direitos humanos e também até ao próprio direito de guerra, com relação ao parâmetro a ser seguido para se julgar o episódio. Há quem defenda que o lançamento das 2 bombas atômicas poderiam ou talvez devessem ser classificadas como crimes de guerra. O que diz a legislação atual sobre isso? É interessante porque dentro do direito internacional, quando a gente vê a questão dos crimes de guerra, são questões extremamente delimitadas pela legislação. Então, toda a legislação relacionada a direito penal, fixação de crimes, elas têm que seguir, né, taxativamente o que está previsto pela lei. Então, dentro desse contexto, né, dos crimes de guerra, como a gente tem, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, que ali a gente tem a classificação bem nítida do que seriam os crimes de guerra, a gente poderia incluir, né, o uso da bomba atômica nesses crimes talvez contra a humanidade, por conta da extensão, né, talvez o uso demasiado da força, desnecessário da força, para conter uma guerra que já estava no fim.
Então, aí, dentro desse contexto, a gente teria a penalização, talvez, dos indivíduos responsáveis pela utilização dessa bomba, né, dentro desse contexto, e as sanções para os estados, as sanções penais para os estados, elas são tanto quanto menos efetivas, digamos assim, dentro do direito internacional. O problema que acontece é que, naquela época, a gente não tinha, né, todo esse delineamento dos crimes de guerra e dos crimes da humanidade como a gente tem hoje. Então, a gente sempre vai julgar com a nossa visão atual e nunca com a visão do direito naquele momento. Até porque, se a gente olhar o direito naquele momento, ele não estava preparado para um primeiro conflito nas dimensões mundiais, como foi tomada a Segunda Guerra Mundial, né? Aliás, os próprios direitos humanos, eles passam a se desenvolver a partir da própria Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E essa concepção da dignidade da pessoa humana que tanto o direito trabalha hoje, né, surge daquela perspectiva de que esses direitos eles são que ser resguardados, né, à pessoa humana, independentemente de raça, de credo, de nação, justamente por conta das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. E aí não só as atrocidades, né, a gente tem que sempre olhar para o lado dos vencidos, né, das atrocidades que eles cometeram, mas a gente tem que analisar as atrocidades em relação à humanidade, independentemente da sua origem. E aí a grande questão que se faz é, será que era necessário o uso dessa força? Como foi feito, atingindo civis, né? Qual o propósito? Será que efetivamente não tinha outro meio de se conter essa guerra? E o direito pune toda forma, né, de uso arbitrário, de uso excessivo da força. E aí nós vamos... É engraçado, a questão do direito, na verdade, ela acaba, de certa maneira, se mesclando à questão da própria história. E aí nós vamos justamente 70 anos depois, nós temos ainda um debate forte a respeito da questão da decisão do lançamento das bombas atômicas. Recentemente, eu já ouvi algo que jogava uma questão a respeito justamente do fato histórico. Ou seja, que se é possível falar, ou pelo menos se discutir, o lançamento da bomba sobre Hiroshima, ou seja, a primeira, do ponto de vista de salvar-se vidas de combates que se seguiriam depois, e também a bombardeiros em larga escala no próprio Japão, o próprio lançamento da segunda bomba, a de Nagasaki, já não haveria justificativa. Bom, e aí começa o debate. Do ponto de vista da história, todas essas questões, como é que está o debate a respeito disso hoje em dia? Nós temos um ator histórico e internacional extremamente forte, que são os Estados Unidos, e que defendem a retórica oficial, né? Então, é importante que a gente entenda que existe, sim, ainda essa retórica oficial da bomba como salvadora de vidas. O fato é que nós temos que... Algumas coisas têm que ser colocadas aí. Primeiro, não existe nenhuma ordem oficial do governo americano lançando as bombas. O Truman nunca assinou nada. Então, mesmo que a gente fosse atrás do direito internacional e fosse buscar, né, sempre haveria a possibilidade de dizer, não, o presidente não assinou, né? Então, não existe essa ordem oficial. Segundo, a gente tem que entender que no dia 2 de agosto termina a Conferência de Potsdam. E nessa Conferência de Potsdam, o Stalin reafirma aquilo que tinha sido tratado com o Roosevelt anteriormente, ao Truman, do apoio soviético à invasão japonesa. O problema é que em Potsdam se declarou o seguinte: todo o território que o Exército Vermelho, o Exército Soviético colocar o pé, nós teríamos ali a aliança política, militar estabelecida ali futuramente, uma aliança comunista. E todos os locais onde eles forem libertados por americanos ou por ingleses, nós teremos ali a prevalência do sistema capitalista. Então não é interessante para os Estados Unidos permitirem que o Japão venha a se tornar, ainda que, como aconteceu na Alemanha, metade comunista, metade capitalista. No dia 6, aí vem uma discussão muito séria, porque o Truman teve acesso à informação de que a bomba estava pronta, e aí vem uma discussão se ele avisaria ou não ao Stalin. Mas o Stalin já sabia da bomba, por questão de informações secretas. No dia 6 é lançada a bomba, e no dia 7 a União Soviética declara guerra ao Japão. E coloca na fronteira entre Hokkaido e Sakhalina, que é uma fronteira marítima entre eles, mais de 1 milhão de soldados soviéticos. Então, assim, isso é delimitador também para nós entendermos por que a segunda bomba em Nagasaki é utilizada, né? Porque não há só que se dizer ao Japão para que ele se renda. Há que se dizer também a um outro agente internacional que na época era muito forte, a União Soviética, dizer, olha, não precisamos de vocês. Então, eu acho que esses dois recados são dados de forma muito clara pela bomba. E eu dizer que de forma muito clara não quer dizer que eu estou anuindo com que isso tenha sido feito, mas essa foi a perspectiva, né? Então, olha, Japão, nós podemos fazer isso, e União Soviética, vocês, por gentileza, não se metam nessa situação. Há um impacto com relação, primeiramente em escala global, todo mundo foi apanhado por aquele clarão de luz, e a partir daí começa a haver grandes discussões com relação
a utilização da própria bomba atômica. Vamos àquela questão, né? À luz da legislação atual, a utilização de armas desse tipo, assim como hoje em dia também em relação à utilização de armas químicas, como a nossa legislação internacional hoje em dia vê o uso da bomba atômica? É interessante essa pergunta, porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, com o uso, né, da bomba atômica, os países, né, correram naquela chamada corrida armamentista, a corrida pela bomba atômica, todo mundo queria ter a sua bomba atômica, dadas as proporções da gravidade. Em razão disso, chegam as tensões do conflito, né, logo ali depois na década de 60, a ponto dos países firmarem, né, um tratado sobre não proliferação das armas nucleares. E esse tratado ele é interessante porque ele dá, e é extremamente discutido até hoje, mesmo tendo sido, né, feito e ratificado na década de 60. Por quê? Ele legitima os países que têm bomba atômica, as bombas que eles já possuem são legítimas diante do tratado, mas proíbe os outros países de fazerem a sua própria bomba atômica. Então, a discussão é até que ponto, então, essas bombas atômicas existentes são legítimas, né, em razão desse tratado. E aí, então, esse tratado, ele existe, né, está atualmente em vigor, o Brasil ratificou o tratado na década de 90, e aí não é que não seja possível o uso da energia nuclear, né? Mas essa energia ela tem que ser utilizada para fins pacíficos. Em razão disso, a gente viu recentemente até a própria crise do Irã, né? A crise do Irã foi justamente nesse sentido da utilização da bomba atômica, que se discutia, será que ele está usando para fins pacíficos ou para a produção da sua própria bomba? E aí a gravidade disso dentro daquela questão ali do Oriente Médio. Então, hoje, né, a gente visualiza dentro do direito internacional uma verdadeira proibição de produção de armas nucleares, né, de bombas nucleares e seu uso, consequentemente. Pois é, aí o professor tinha falado a respeito justamente dessa questão, quer dizer, nós temos um arsenal que ele está lá, ninguém pode fazer mais, mas o que já existe, tudo bem, mas o uso não poderia acontecer. Não poderia acontecer, sob pena, né, dos crimes relacionados em tratados internacionais. A questão do tratado, e aí é a problemática mesmo no direito internacional, é que os tratados eles só obrigam aqueles que ratificam, aos países, né, que efetivamente são assinantes do tratado, signatários do tratado. Então, infelizmente, a gente tem países que não são signatários do Tratado de Proliferação de Armas Nucleares. E aí essa proibição não alcançariam esses países. Se percebe que um evento que aconteceu há 70 anos, na verdade, se em boa escala, em boa parte, ele é bastante definidor do próprio século XX, seus efeitos eles se estendem até para os dias de hoje e o que serve de parâmetro para analisarmos até a própria movimentação que acontece no dia a dia e no que nos interessa especificamente no âmbito do programa em relação ao próprio direito internacional. Por isso, nós temos várias perguntas ainda a fazer, nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós voltamos para continuar com a nossa conversa sobre os 70 anos da explosão da bomba atômica no Japão. A cidade de Salvador vai sediar o 4º Congresso de Direito Empresarial da Bahia. O evento vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de setembro e contará com palestras de grandes nomes do direito empresarial brasileiro. Mais informações, acesse congressodireitoempresarialbahia.com. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa sobre os 70 anos da explosão da bomba atômica no Japão. Eu gostaria de perguntar a respeito, ainda voltando àquela questão até dos crimes de guerra também, há quem diga que o lançamento da bomba atômica, ele se torna, tem um impacto por conta da questão tecnológica, por conta do final da guerra e o início da Guerra Fria, mas que igualmente na Segunda Guerra Mundial deveriam ser considerados crimes de guerra outros episódios que não foram sob a alegação de que isso estava na ótica dos vencedores. Por exemplo, o bombardeio de algumas cidades alemãs como Dresden, pelo tipo de armamento utilizado. Nesse sentido, historicamente, há uma subvalorização desses episódios, ou uma supervalorização da bomba atômica. Como é que a perspectiva histórica analisa isso hoje em dia? Definitivamente há, né? A gente pode contar esses crimes. Eu acho que o primeiro momento onde se usa o termo destruição em massa é o bombardeio a Guernica, que é feito pelos nazistas ainda durante a Revolução Espanhola. Então, lá em 36 já se tinha isso, já se pode ver ali os traços de crime de guerra, de utilização maciça de armamento contra a população civil, que aliás é característica da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra é talvez uma das primeiras guerras onde você tem uma mortandade de civis muito maior do que a mortandade de militares. Depois nós temos praticamente toda a Europa Ocidental, ela é atacada imediatamente
pelas forças aliadas, no sentido de fazer os alemães retornarem aos seus postos. O problema é que, da ótica dos vencedores, isso é desculpado na medida em que nós estamos atacando um mal maior. O problema é se perguntar que mal maior pode existir frente a uma bomba atômica, né? Então, assim, se bombardeou Dresden, e não só Dresden, mas uma série de outras cidades, né, que não tinham efetivamente nenhum tipo de caráter militar, mas estamos lutando contra o grande nazifascismo que estava tentando dominar o mundo. Muito bem, mas o que é maior do que a bomba atômica? Contra o que nós estávamos lutando quando nós jogamos uma bomba no Japão, em que hoje sabe-se que a guerra já estava terminada, né? E aí as retóricas, que nem eu disse no início do programa, né, existe um ator internacional histórico muito forte, que são os Estados Unidos, e que definem, não, nós fizemos isso porque nós achamos que isso salvaria vidas americanas, vidas japonesas, vidas até de outros combatentes ingleses e tal. Há uma subvalorização? Com certeza, com certeza. Vamos puxar novamente lá do final da Segunda Guerra Mundial, vamos para os dias atuais, mas com uma paradinha no meio da história, mais ou menos nos anos 60, início dos anos 70, Guerra do Vietnã. Qual a pergunta que eu quero fazer? No período da Guerra do Vietnã, há uma frase bastante emblemática, que entre várias que aconteceram na época, que é: tivemos de destruir a cidade para poder libertá-la. Pois é, sobre essa ótica do que acontecia na Segunda Guerra Mundial e uma larga escala de massacre de civis e destruição de cidades. Sob a ótica atual, nós tivemos também um processo de desenvolvimento passando por episódios como esse da Guerra do Vietnã, que caracteriza a Guerra Fria de certa forma, para um ponto de vista um pouco diferenciado, pelo menos em teoria e na legislação, no que se refere a direitos humanos e a direito de guerra, novamente? É interessante, isso faz até um gancho com a pergunta anterior, porque se a gente for analisar o que aconteceu logo no pós-guerra, em termos de sanção, digamos assim, pelos crimes que aconteceram, acho que um emblema maior que a gente tem é o Tribunal de Nuremberg, né? E hoje, quando a gente estuda o Tribunal de Nuremberg, a gente visualiza que ele era um tribunal absolutamente nulo. O julgamento era absolutamente nulo porque é um tribunal de exceção, né? Um tribunal criado após o fato criminoso, né? Com os crimes tipificados após a guerra e com autoridades que foram designadas após o fato criminoso. Então, assim, toda a ideologia do devido processo legal, toda a ideologia de um juiz natural caiu por terra no Tribunal de Nuremberg. Mas foi um tribunal, à época, legítimo, em nome, né, dos vencidos, em nome de todos os horrores da guerra, enfim, de dar uma satisfação, né, da punição daqueles que foram os responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. E de lá para cá, eu acho que justamente por ter, né, o mundo se deparou com essa situação. Olha, nós não temos um tribunal supranacional, um tribunal internacional, que possa efetivamente julgar esses crimes que ultrapassam as fronteiras de um Estado, que são crimes, né, decorrentes dessa ideia de dominação territorial, de dominação econômica no mundo. E a partir de então, né, e a gente passa por uma lenta evolução para que efetivamente um tribunal internacional seja criado, como é o Tribunal Penal Internacional hoje, mas que também sofre aquela problemática. Olha, só é válido para aqueles países que são signatários. Mas aí, e a gente tem que dar aplausos em relação a isso, que o Tribunal Penal Internacional, ele foi o primeiro tribunal em que efetivamente se possibilitou a punição de indivíduos e não de estados, né, de indivíduos efetivamente responsáveis por aqueles crimes fossem condenados, né, dentro de toda a logística do Tribunal Penal Internacional. Mas se a gente analisar no mundo, a gente vai ter vários tribunais, né, funcionando ad hoc, vários, como o Tribunal de Uganda, da ex-Yugoslávia, para a punição desses crimes, né, que foram cometidos, crimes de guerra. E aí é justamente essa lenta evolução mesmo do direito internacional, né? Essa lenta evolução não só, porque não basta só tipificar os crimes, a gente precisa de um tribunal que efetivamente seja competente para julgar, e mais, que seja competente, né, para cumprir essas penas, para que se dê à comunidade internacional, para quem queira cometer esses crimes, né, novamente, evitar que isso seja cometido no futuro, essa sensação de que vai haver uma punição. Eu gostaria de ler aqui para o telespectador o artigo 9 do capítulo 2º, que trata da renúncia à guerra, que foi justamente elaborado depois da Segunda Guerra Mundial. Trata-se da Constituição do Japão. O artigo 9º diz o seguinte: aspirando sinceramente à paz mundial, baseada na justiça e ordem, o povo japonês renuncia para sempre o uso da guerra como direito soberano da nação ou a ameaça e uso da força como meio de se resolver disputas internacionais.
Com a finalidade de cumprir o objetivo do parágrafo anterior, as forças do Exército, Marinha e Aeronáutica, como qualquer outra força potencial de guerra, jamais será mantida. O direito à beligerância do Estado não será reconhecido. Isso tem sido objeto de debate legislativo no Japão, uma eventual alteração em relação a esse dispositivo. Qual o significado disso? Primeiramente, do ponto de vista jurídico, eu já adianto a pergunta do ponto de vista histórico e se é possível realmente haver alguma alteração. Começando com a doutora. É interessante, a Constituição do Japão, ela tem uma história, né, bem interessante, porque ela não foi uma Constituição promulgada, ela não foi uma Constituição oriunda de uma vontade popular, mas ela foi ditada, digamos assim, pelos aliados, no caso dos Estados Unidos, sobre a condução, né, de generais americanos que fizeram a Constituição japonesa. E aí é quase como uma meia-culpa, né? O artigo 9º, se a gente for ler mesmo, se a gente for interpretar, ele é quase uma meia-culpa do Japão pela Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, eu reconheço que a paz é a única forma de conduzir a evolução da humanidade, a evolução da minha sociedade, e por conta disso, né, me abstenho de um direito de declarar guerra. Mas até então, né, logo no pós-guerra, enfim, essa questão não foi tão discutida. Só que se a gente for analisar o que, né, a história do Japão, a história jurídica desse artigo 9º, a gente vai ver que a passagem do tempo ele foi sendo relativizado. Então, se num primeiro momento, numa primeira leitura, se parece que ele não pode criar nenhuma força, né, nenhuma força de defesa, nem exército, nem marinha, nem aeronáutica, num segundo momento a gente vai ver que ele efetivamente tem uma força, né, de autodefesa, que se chama autodefesa para a proteção do Estado japonês, e que hoje, se a gente for bem analisar, ele assume essa conotação, ele assume essa feição. Então, a gente já visualiza treinamentos militares, inclusive com os Estados Unidos, enfim. E aí, qual é o impacto disso direto? Seria a possibilidade não de declarar guerra, não de invadir um outro país, não seria essa, né, o que eles querem. O que eles querem é a chamada autodefesa coletiva. A autodefesa é um meio de proteção do direito internacional, é um meio legítimo de se proteger, né? Só que em hipóteses específicas, por exemplo, quando você recebe a invasão de um outro país, né, você tem, lógico que o Estado tem esse direito de se defender. Seria uma legítima defesa do próprio Estado. Professor, impacto dessa possibilidade. Primeiro, assim, o impacto simbólico da mudança da Constituição japonesa é muito grande, porque a Segunda Guerra Mundial ela não tem tratado de paz final. Se optou por não se fazer esses tratados de paz exatamente porque se verificou que os tratados de paz feitos na Primeira Guerra Mundial redundaram na Segunda. Então, não existe. Os dois grandes documentos a respeito da Segunda Guerra Mundial são, com certeza, a Constituição japonesa, que é imposta pelos americanos aos japoneses, e a Carta da ONU. Então, a mudança de um deles, a mudança desse parágrafo, tem uma simbologia extremamente grande que o Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro japonês, está utilizando de forma muito grande. Ele que tem uma plataforma muito nacionalista. Inclusive, vem aumentando o número de atritos entre ele e a Coreia do Norte, entre ele e a China, porque a gente não pode imaginar só que com a reorganização das forças militares japonesas, somente a China se sinta, vamos dizer assim, prejudicada. Nós temos ali a Coreia do Norte também, que é parceira norte-americana em todos os sentidos e que sofreu muito com as invasões japonesas, né? E ela também está se sentindo extremamente aviltada nesse processo, até porque não é só a mudança da Constituição que aconteceu. O Shinzo Abe tem trocado, inclusive, o discurso de reconhecimento histórico que se consolidou através do artigo 9º, em que o Japão diz, nós fomos responsáveis pela Segunda Guerra. O Shinzo Abe tem relativizado isso, tem dito, olha, nós fomos responsáveis juntamente com outros grupos, juntamente com outros países, a guerra não é uma situação de um único país tomar decisão. Então, essa situação, ela vem trazendo algum contratempo, né? Agora, o que tem que ficar claro é o seguinte, os americanos, depois da Segunda Guerra, depois do final da Guerra Fria, perceberam que o aparato de defesa que eles tinham montado em todo o sistema internacional, o chamado guarda-chuva nuclear, era caro demais para o contribuinte americano. Manter essas bases em todos os lugares do mundo, com aparatos nucleares capazes de serem ativados, durante uma Guerra Fria, era justificável do ponto de vista interno pela ameaça, ainda que subjetiva, da invasão comunista. Hoje não mais. Então, os americanos estão entregando partes dos processos de defesa aos seus países próximos, e o Japão seria essa situação. Então, não é só a questão da emergência de uma possibilidade de uma nova potência chinesa, que também está colocada ali, né? Nova
que eu digo é em termos militares, né? Mas existe também o interesse norte-americano em reduzir os seus custos na medida em que, olha, eu vou repassar essas obrigações de defesa para esses atores regionais, e o Japão está ávido por receber isso, né? Então existe aí um interesse de dois lados, por isso que eu acho que isso vai acabar acontecendo. Né, vai acabar acontecendo a despeito das graves manifestações políticas feitas pelos chineses e pelos coreanos em especial. Isso vai promover uma rearrumação nos processos de defesa da Ásia? Vai. Até que ponto isso é prejudicial à segurança internacional? Bom, isso vai depender de como os japoneses vão lidar com esse novo discurso, porque eu posso muito bem entender essa autodefesa no sentido de defender os meus espaços, mas eu posso também entender no sentido de defender os meus interesses. E aí, quando entra o conceito de interesses, a coisa dilui, né? E aí eu posso ter interesses econômicos na China, na Coreia, eu posso entender que a Coreia do Norte é uma ameaça ao Japão, e aí as coisas podem realmente se complicar. Queria agradecer muito a participação de ambos aqui no nosso Direito Sem Fronteiras de hoje, que vai ficando por aqui. Nós conversamos sobre os 70 anos da explosão da bomba atômica no Japão, e quem nos ajudou nesta discussão foi Fernando Horta, historiador e mestre em Relações Internacionais e doutorando em Relações Internacionais, e Isabela Guimarães, mestre em Direito Internacional e também doutoranda na área. Quer participar do nosso programa? Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Tchau, até semana que vem.